Fala galera, meu nome é Lúcio Jacobelli, eu fui aprovado em 5 federais de medicina com 17 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar por que você deve usar o travessão na redação do Enem. Esse elemento que quase ninguém utiliza vai fazer uma diferença muito boa na sua competência 1. O que significa competência 1? Competência 1, ela diz respeito ao domínio da língua portuguesa. Ela vale 200 pontos, como as outras competências, e ela vai ser avaliada de duas formas principais. Ou seja, para você atingir a nota máxima na competência 1, você precisa atender esses dois elementos. Primeiro, gramática. Segundo, estruturação de frases. Gramática é o que a maioria das pessoas acha que é a C1, mas não é. Tem esse outro elemento. Na gramática, você pode cometer até 2 erros gramaticais para não perder ponto. Já aqui que está o ouro, aqui que quase ninguém sabe que existe esse outro elemento avaliado na C1, que é a estruturação de frases. O que significa isso? Significa que o Enem avalia não só a sua gramática, mas também como você elabora as frases dentro do seu texto. Ele avalia a sua sintaxe. E para você mostrar um domínio excelente da estruturação de frase, você pode se valer de vários elementos. Aqui eu vou te entregar um que é o travessão. Para que serve o travessão? Como que você vai utilizar? Como que ele vai te ajudar a pontuar na C1? É o que a gente vai ver agora. Os travessões vão ser usados como aposto. Ele, nesse caso, vai usar no lugar de vírgula. Então, ao invés de você usar vírgula, eu recomendo que você use travessão quando você for fazer um aposto. Vai ficar mais claro mais para frente como que eu faço esse uso. Mas basicamente o que a gente tem de uso para travessão são 3 funções específicas. A primeira é a explicação, a segunda a exemplificação e a terceira a opinião. Então quando eu quero explicar alguma coisa no texto, eu posso usar o travessão na forma de um aposto. Quando eu quero exemplificar, eu também posso fazer esse uso. E por fim, quando eu quero opinar, deixar claro minha posição, minha opinião em relação a esse texto dissertativo argumentativo. Essa função específica do travessão é essencial para que você demonstre que você não está fazendo um texto expositivo, você está fazendo um texto argumentativo, está dando a sua opinião, está deixando clara sua opinião. Aqui um detalhe é que, obviamente, no seu texto você nunca vai expressar a sua opinião na primeira pessoa, sempre na terceira pessoa, porque o texto precisa ser impessoal. Mas agora vamos então à função de cada aposto, de cada travessão usado como aposto. Aqui a gente tem esses 3 casos que você pode usar aposto. Eu recomendo que quanto mais você conseguir fazer na redação, se você conseguir fazer um para cada, melhor, porque vai ficar muito claro que você tem um alto domínio do uso de travessões, um alto domínio da estruturação das frases. Mas se você conseguir fazer já é o suficiente. Vou mostrar aqui para você. O primeiro travessão é o de explicação. Então eu estou falando aqui, Alfredo Bozzi, crítico literário brasileiro, analisa a multiplicidade cultural. Então aqui, esse crítico literário, perceba que está entre travessão. Tem 2 travessões separando essa expressão do restante do texto. Qual que é o objetivo disso? É dar uma explicação sobre quem que é o Alfredo Bozzi. O corretor provavelmente não sabe quem é o Alfredo Bozzi. Então eu venho falando quem que ele é. Crítico literário brasileiro. Perceba que eu poderia usar entre vírgulas. Alfredo Bozzi, crítico literário brasileiro, entre vírgulas, analisa a multiplicidade cultural. Só que eu recomendo a travessão porque você já vai demonstrar para o corretor que vocês têm conhecimento sobre a complexidade na estruturação das frases. Aqui, outro tipo de travessão que a gente pode usar é o para exemplificação, para dar exemplos. Então aqui, assim, a problemática acarreta danos sociais e ambientais ao país. Olha como que eu dou exemplos sobre quais danos são gerados ao país, usando o aposto com travessão. Por fim, o último tipo de travessão é a travessão de opinião. Aqui eu vou dar a minha opinião sobre o tema, dar a minha posição, meu ponto de vista, para mostrar que eu estou fazendo um texto dissertativo argumentativo e não expositivo. Então eu venho aqui, apesar de errônea e sobretudo egoísta, essa ideia de objetificação do espaço físico ainda persiste no Brasil odierno. Odierno significa moderno, atual, contemporâneo.
Olha aqui o travessão, como que eu faço. Apesar de errônea e sobretudo egoísta, eu estou dizendo que essa ideia de objetificação do espaço físico é egoísta. Olha como que eu já venho com a minha opinião, eu deixo muito claro o meu posicionamento a respeito dessa ideia que eu estou passando. Então é muito interessante que você utilize principalmente essa travessão de opinião. É isso que eu queria passar para vocês. Se você ainda não viu o meu modelo de redação para o Enem, clica no card que está aqui em cima para você ser redirecionado para esse vídeo. Lá eu entrego de mão beijada para você todo o meu modelo já validado e te ensino como utilizar. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você e eu te vejo na universidade.